Será que realmente tem algum jeito, alguma forma de que tenha como fazer essas manifestações acontecerem realmente? Por que que tem tantas pessoas que a coisa parece que demora e a pessoa fica naquela situação de planta bananeira e aquele negócio todo? Como é que dá para resolver isso e como é que esse negócio está funcionando? Porque muita gente fica nessa situação, funciona para um, não funciona para outro. Não. Claro que tem que funcionar para todo mundo. Esse negócio de funcionar para um e não funcionar para o outro também não está dando certo, não. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que é interessantíssimo compartilhar isso com o povo, entendeu? E eu acho que é uma forma interessante de se pensar. Porque, olha só, o cara aqui, em questão, ele sempre é vencedor de corridas de cavalo. E qual foi o raciocínio que ele teve para ele obter o resultado antes das corridas e ele ganhar uma bolada numa fortuna? Sempre e ter sempre isso. Em primeiro lugar, ele tem uma ideia interessante e ele diz assim: quando pede ao subconsciente para acordá-lo numa determinada hora, olha, o Carlos Fortuna falou sobre isso, que interessante, olha só, isso sempre acontece. Não, isso é verdade mesmo, sempre quando eu falo, amanhã não, eu quero acordar às 6 horas da manhã, eu acordo às 6 horas da manhã, mentira, eu acordo 5 para 6, às vezes eu até acordo antes, porque o subconsciente amplia tudo isso. E aí o que acontece? Se eu falando isso, só falando, dando essa ordem para o meu subconsciente, isso acontece, ele utilizou isso da mesma forma, só que de um outro jeito para dar a mesma ordem. Olha só, quando ele ordena com sentimento e convicção que sobre um determinado compromisso, né, que ele precisa de acordar ou se lembrar, justamente isso acontece. Por quê? Porque na realidade se torna uma premissa ou um padrão ou uma ordem que ele precisa de ser cumprida pelo próprio subconsciente. E aí o que esse cara fez? Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele, estudando sobre as apostas de cavalos, sobre vários ângulos, ele concentra-se. Olha que interessante, um dia antes ele se concentra. Por quê? Porque na realidade ele, ao se concentrar e dar a ordem de querer saber qual é o cavalo vencedor, e ele faz essa pergunta à noite. Olha que interessante, ele faz a pergunta à noite. E ele relaxa a mente. Relaxar a mente. Carlos Fortuna sempre falou sobre isso, sobre relaxar a mente e tal, isso, aquilo, outro. E tem um detalhe. Todas as técnicas do Joseph Murphy e várias outras vêm falando sobre essa questão de relaxar a mente. Será que as pessoas relaxam a mente? Porque na realidade quando o Joseph Murphy vira e fala assim, relaxar a mente de manhã, relaxar a mente à noite, fazer de manhã, 5 minutos só e tal, isso, aquilo. E ele fala aqui fé e convicção. Bom, quando eu digo amanhã eu quero acordar às 6 horas da manhã, o que eu estou fazendo? Estou dando uma ordem com fé e convicção para o meu maravilhoso subconsciente. E ele responde, porque eu estou dando uma ordem, tranquilo e sossegado, sem nenhuma barreira. Mas o que cria essa barreira, afinal de contas? Essa melosquência dessa barreira. Qual que é o pulo do gato desse breguete? E aí eu vou te contar qual que é o pulo do gato do breguete de verdade para você entender. Hoje em dia, e tem um detalhe, por que as manifestações do Joseph Murphy sempre ele relata que são 14 dias deste breguete? Como pode? Me responde, universo. E aí o universo me respondeu. É porque hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas que elas já acostumaram com a ansiedade. Isso já é um padrão na vida das pessoas. Então as pessoas estão ansiosas e num padrão que elas se acostumaram nisso. Por exemplo, quando a pessoa pega lá o celular e fica lá na internet, elas andam muito rápido com a informação.
Então isso faz o quê? Com que a mente não esteja calma, tranquila e sossegada. Ela está muito, mas muito atarefada olhando aquela quantidade de informações. E isso não existia na época do Joseph Murphy. Outra coisa interessante é o fato de que as pessoas não estão sabendo mais aquietar a mente, porque a mente só vai funcionar quando ela estiver tranquila. Exemplo disso que prova para você exatamente o que eu estou te dizendo. Eu, Carlos Fortuna, maravilhoso, poderoso, iluminadíssimo, estou te dizendo uma coisa interessante. Prova isso como? Quando você vai fazer uma prova que você estudou muito e você fica tenso, o que acontece? Você invariavelmente vai mal nessa prova e acaba se lembrando de tudo depois que terminar a prova, porque sua mente relaxou. E aí, criatura, olha só que interessante. Olha só que interessante. Se você começar a entender que a mente não trabalha sob pressão, porque existe uma lei mental, e nessa lei mental é a lei do menor esforço que a mente consciente e subconsciente fazem, então o que vai acontecer? Você precisa de se acalmar. Interessantemente é que as pessoas, quando, por exemplo, querem um valor de dinheiro, não é que elas estão bloqueadas, não é que elas têm uma crença limitante, não é que na realidade elas não mereçam, mas sim porque estão ansiosas demais, querendo aquele valor, aquele prêmio, e querem demais, e aí tensionam a mente, e aí a mente subconsciente não vai absorver aquela informação. Mas se você tiver com a mente aquietada e der a ordem, isso vai acontecer. Porque são muitos os relatos aonde a pessoa sentou, relaxou, então. Tô bonito? Não tô? Fala a verdade, tô, né? Relaxa. E aí, então, o que ela faz? Ela, então, visualiza, né? Que agora você já sabe visualizar, porque tem um vídeo aqui no canal que você aprende a visualizar em 2 minutinhos. E aí você visualiza, imagina, você pode focar e aquilo se expandir e manifestar, mas você precisa de o quê? Relaxar. E aí é onde entra aquela questão de você fazer uma meditação e depois você fazer a técnica que mais te agrada, que mais você gosta, e aí sim a coisa acontecer. Ou dar uma ordem para o seu subconsciente e aí a coisa acontecer. O que é muito show de bola. Tá bom? Bom, neste caso, eu vou te dizer o seguinte. Espera aí que eu tenho que recusar isso aqui. Então, o que é muito interessante e show de bola. Faça a sua mente ficar tranquila primeiro. Isso é fundamental, a tranquilidade. Então, quanto mais tranquilo você estiver, quanto mais sossegado você estiver, quanto menos você excitar a sua mente, melhor você vai estar. Qual o melhor horário para fazer isso? À noite, quando você já está naquela madorninha para dormir. E durante o dia, você procura relaxar. É bom sempre fazer técnica 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, depois do almoço, quando te dá aquela lombeirinha, e à noite. Porque essa lombeirinha te faz relaxar. Mas tem muita gente que mesmo nessa lombeira ainda está muito excitado, muito estressado, muito ansioso, vai dormir e no outro dia acorda muito cansado, cansada. Por quê? Porque a mente consciente ainda está trabalhando, ela não está descansando. É aí onde entra o pulo do gato. Fazer meditação. Oh, meu povo, fazer meditação é uma coisa tão boa. Faça 5 minutos. Comece com 5 minutos. Acredite, esse negócio funciona de você acalmar a sua mente. E isso vai fazer uma grande diferença nas suas manifestações. Eu tenho certeza que te ajudou demais. Gratidão, universo, gratidão porque somos abundantes, gratidão porque somos prósperos, gratidão porque tudo na nossa vida flui maravilhosamente bem.